Determine o coeficiente e a parte literal de cada um dos termos algébricos abaixo. Então, vamos lá. Na letra A, coeficiente e parte literal, tá? Bom, o coeficiente, todo mundo já sabe que é o número que vai estar acompanhando as letras. Então, o número na letra A é o 15 e a parte literal são as letras, muitas vezes até com os seus expoentes. Então, a letra aí vai ser, as letras aí vão ser A e B. Na letra B, a gente tem como coeficiente o 47 e como parte literal x, y. Na letra C, a gente tem como coeficiente menos 3 sobre 2. E a parte literal, A ao quadrado, B. Depois, na letra D, a gente tem como coeficiente menos 15. E a parte literal, x, y ao cubo, k elevado a 4. Aí pode ser que vocês perguntem assim, professora, mas na letra C e na letra D, você tinha número na parte literal. Presta atenção no seguinte. Aqui aparece A ao quadrado, porque A ao quadrado é a mesma coisa de A vezes A. Então, é como se eu tivesse nessa parte literal A vezes B. Só letra, percebeu? E detalhe, todas essas letras aí estão elevadas a 1, né? Mas para não ficar aquela dúvida, poxa, está elevado ao quadrado, então tem um número, esse número faz parte do coeficiente numérico. Não. Esse número que está no expoente indica que aquela letra está sendo repetida numa multiplicação, 2, 3, quantas vezes estiver no expoente, tá? A mesma coisa vai ser na parte literal da letra D. A gente tem o y ao cubo, que na verdade é y vezes y vezes y. E o k elevado a 4, que na verdade é k vezes k vezes k vezes k. Então, para a gente não ter que escrever uma parte literal gigante do tipo, a parte literal seria x, que multiplica y, que multiplica k. Parece até que a gente está rindo lá no WhatsApp, que a gente tem mania de colocar kkkkkk, né? Bem, então para não colocar uma parte literal tão gigante dessa, a gente coloca como seus expoentes. Deu para entender? Que esses números que estão no expoente, na verdade, é a representação de letras, por isso que é parte literal, tá bom? Vamos lá. Então, na letra E, o nosso coeficiente é 17 quartos e a parte literal é CD. Na letra F, o coeficiente é menos 1. Lembra que eu falei para vocês que não existe um alfabeto negativo? Menos A, menos B, menos C, menos D, menos D. Não existe. É A, B, C, D. O menos que está ali é porque está representando o sinal de um número que está aqui na frente. E quem é esse número? O 1. Então, é o menos 1 que está na frente do Y. A gente que matematicamente não usa. Mas é importante que vocês saibam que existe esse menos 1 ali. E aí, a parte literal, Y. Letra G. O coeficiente numérico, menos 3 quintos. Se o 5 está embaixo, gente, ele tem que permanecer embaixo. Tem gente que acha que não, tá? Mas tem que permanecer. E aí, a parte literal da letra G vai ser o X. Letra H, coeficiente numérico 7 e parte literal C. Tranquilo? Analise as afirmações abaixo e copie no caderno apenas as verdadeiras. 3x mais 4y mais 6x possui 6 termos. Mentira, né? Aqui tem um termo, 2 termos, 3 termos. Então, aqui possui 3 termos. E aí ela é falsa. A gente não vai copiar no caderno. X ao quadrado é a parte literal do termo 6x ao quadrado. Verdade. Então, essa copia no caderno. Tá? Depois, 4x é a parte literal do termo 4x mais 4. Gente, quando está acontecendo assim, que a gente tem, na verdade, um binômio, que são dois monômios ou uma expressãozinha algébrica que tem dois termos, 4x mais 4, a gente tem que analisar aqui e aqui. Quem é o coeficiente aqui? Quem é a parte literal aqui? Quem é o coeficiente aqui? Quem é a parte literal aqui? Tá bom? Então, o coeficiente numérico aqui é o 4, a parte literal é x. Aqui o coeficiente numérico é 4 e a parte literal não tem, certo? Então, a gente não pode generalizar e dizer que 4x, primeiro que o 4 já não seria parte literal, né? Seria coeficiente numérico.
mas a gente não pode generalizar dizendo que um determinado valor é parte literal de um binômio. Eu tenho que analisar cada caso, tá? Cada monômio. Então, ela também é falsa. O 4 é coeficiente numérico, então ela é falsa. 5 é o coeficiente do termo 5A ao cubo B à sexta. Isso é verdade. Copia no caderno. Na letra E, W é a parte literal da expressão 5W ao cubo mais 3W mais 1. Mais uma vez, é falso, né? A gente teria que analisar caso a caso, que foi o que eu acabei de falar. Agora eu tenho aqui 3 termos, o que classifica como trinômio. E aí eu teria que analisar aqui, o coeficiente numérico é o 5, a parte literal é W ao cubo. Aqui o coeficiente numérico é o 3, a parte literal é W. Aqui o coeficiente numérico é o 1 e a parte literal não tem. Então eu teria que dizer que W ao cubo, W são partes literais da expressão fulaninha de tal. Entendeu? Não dizer só que é o W, ok? Então, aqui é falsa, aí você não copia no caderno, tá bom? Bom, o que significa reduzir os termos semelhantes? Significa que vocês precisam aprender que só pode fazer continha de somar ou subtrair quando você tem letras exatamente iguais. Coeficientes não importam nesse caso. O que importa para a gente prestar atenção e conseguir reduzir, fazer qualquer conta, é a parte literal. A parte literal tem que ser idêntica. Se não for, não posso fazer conta. Largo para lá, ponto final. Vamos lá. Aqui a parte literal é x, a parte literal é x, parte literal x, parte literal x. Então eu posso fazer conta com todo mundo. O que é que se faz com a parte literal nas expressões algébricas? A gente repete a parte literal e faz conta com os números. Então, eu vou fazer 5 com menos 2, com mais 6, com mais 8. O 5 eu sei que é positivo. Pego o sinal de todo mundo igual. Sinais iguais a gente soma. 8, 6, 14, com 5, 19. E repete o outro que está lá sozinho. Sinais diferentes a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai ficar mais 17. Mais 17x. Ok? É essa a resposta, não tem mistério. Ah, mas esse valor do x, o que que faz? Deixa ele lá. Ele é a parte literal dessa expressão algébrica. Se eu te desse um valor para o x, você poderia substituir. Como eu não dei, é assim que vai ficar. Agora, a gente tem aqui, ó, parte literal, AB. Aqui não tem parte literal, então eu não posso pegar esse para somar com 10AB, tá? Depois, outro AB e outro AB. Então, eu tenho 3 termos ali que tem o AB e um termo que não tem. Muito bem. Para fazer conta, eu só posso pegar os termos que tem o AB. Então, o que é que eu faço com o AB? Vou repetir. A parte literal a gente repete. E faço conta com os números. 10, deixa eu apagar aqui, 10 menos, não, mais 1 menos 7. Aí você vai falar assim, de onde saiu isso, tia? Olha só, isso aqui é 10AB mais AB menos 7AB. O menos 5 eu estou deixando de lado por enquanto. Eu só estou pegando quem tem parte literal igual para fazer conta. Esse cara aqui, o coeficiente numérico é 10. Esse aqui não está aparecendo, mas é 1. E esse aqui é o menos 7. O AB eu vou repetir. Então, eu vou colocar aqui, ó. O AB eu vou repetir. E vou fazer conta só com os números, com os coeficientes numéricos. 10 mais 1, 11. 11 tira 7, 4. Então, vai ficar mais 4AB. Então, aqui fica mais 4AB. Só que aquele menos 5 não pode ser jogado fora. Eu vou colocar ele ali, menos 5. Posso fazer conta de quem tem AB com quem não tem? Não. Então, a resposta é essa aqui e acabou. Não tem mais nada para fazer. Deu para entender? Vamos para a letra C. Letra C, eu tenho parte literal A e A. E eu tenho parte literal B e B. Então, eu vou fazer conta com partes literais iguais. Então, eu tenho 5A menos 6A menos A para fazer conta.
que eu faço com a parte literal? Vou repetir. E aí, vou fazer continha com os coeficientes numéricos. O 5 daqui, o menos 6 daqui, e daqui quem é? Tchan, 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 menos 1. Mas não está aparecendo ali. Não está aparecendo, mas a letra não é negativa. Não existe alfabeto menos A. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer essa continha, ó. Sinais iguais, soma e repete o sinal. E aqui, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, a nossa resposta é menos 2A para essa parte. Então, já vou colocar aqui menos 2A. Fiz a parte que tinha o A. Agora, eu vou fazer quem tem B. Então, eu vou pegar menos 3B, e mais 5B, para fazer continha. Bom, primeira coisa que a gente faz é repetir a parte literal e fazer continha com os coeficientes numéricos. Sinais diferentes a gente subtrai e dá o sinal do maior, ficou mais 2. Então, aqui é mais 2B. E é isso que eu vou colocar aqui, ó, mais 2B. Posso fazer continha de quem tem A com quem tem B? Não. Então, eu vou largar assim. Mais tarde, vocês vão aprender a fazer mais uma operação aí, que é colocar um fator comum em evidência para fatorar. Mas não é o que nos interessa nesse momento. Nesse momento, a gente está aprendendo a fazer adições e subtrações com termos semelhantes. Então, a gente vai pegar quem tem letras iguais, quem tem coeficientes iguais ou diferentes, não importa, mas quem tem a parte literal igual para fazer conta, tá? Vamos para a letra D. Letra D, a gente tem só Y. Olha que beleza. Se a gente tem só Y, então vamos às continhas. 0,8, 2,4, 1 e menos 1/4. Todo mundo enxergou isso? Vamos lá. 0,8y menos 2,4y mais y menos y sobre 4. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 0,8, 2,4. Aqui, gente, ó, tem 1 menos 1/4, tá? Que tá só menos y sobre 4 é o 1/4 que tá ali. O que ficaria melhor? Passar logo todo mundo para número com vírgula ou todo mundo para fração? Aí vai ficar a critério de vocês, tá? Eu prefiro pegar esse número que está aqui na forma de fração, já que eu tenho 2 em formato de número com vírgula, eu vou pegar esse cara aqui que está na forma de fração e transformar logo. 1/4 ou menos 1/4 é a mesma coisa de pegar o 1, dividir por 4. Não dá 0, acrescenta um 0, dá 2. Isso vai dar 0,25, tá? 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Continua a divisão, ó, 0,25, tá bom? 0,25. Então, o que a gente vai ter? 0,8y menos 2,4y mais 1y menos 0,25y. Agora, eu acho que vai ficar mais fácil. A gente vai repetir a parte literal e fazer continha com os números. 0,8 menos 2,4 mais 1 e menos 0,25. Primeira coisa, vamos fazer continha com quem tem sinais iguais, né? Então, lá vai. 0,8, que é positivo, com 1, que é positivo. Cuidado que o 1 tem que ficar aqui, ó, embaixo do zerinho, porque o 1 é um número inteiro ali, tá? Então, 1 e 1,0 é a mesma coisa. Aí, isso vai dar 1,8. Muito bem. Já tenho 1,8 positivo. Agora, vamos pegar a parte negativa. Menos 2,4, né? Para somar também, que sinais iguais a gente soma. E 0,25. Aqui eu completo com um zerinho. 5, 6 e o 2, vírgula embaixo de vírgula, tá? Só que essa resposta aqui, ela vai ser o quê? Negativa, porque eu estou fazendo uma soma de valores negativos, tá? Muito bem. Então, o que eu tenho agora? Mais 1,8 menos 2,65. Sinais diferentes a gente subtrai. Então, 1,8 menos 2,65. Ou então, vamos colocar esse 2,65 lá em cima, né? Para ficar mais bonitinho, mais fácil. Para diminuir desse 1,8, completa com um zerinho aqui. 5 tira 0, 5. 6 tira 8 não dá, pede emprestado. 16 tira 8 dá 8.
e 1 tira 1 dá 0. Isso dá 0,85y. Acabou a conta. Então, lá em cima, 0,85y. Ok? Bom, agora eu preciso apagar um pouquinho do nosso rascunho para conseguir colocar os demais. Apesar de que os demais são bem mais simples, né? Com exceção da letra H. Por quê? Porque a letra E só tem K, a letra F só tem Y, a letra G só tem X. E são números assim, inteiros, não são números quebradinhos, não tem fração, então fica mais fácil da gente procurar resolver. Vamos lá. Vamos pegar todo mundo que tem número... Nossa, que delícia isso aqui. Números com o mesmo sinal, mais 10K, com mais 10K, vai dar mais 20K. Então, vou anotar aqui, mais 20K. Isso é da letra E. Aqui é da letra A, aqui é da letra B, aqui... Aqui é da letra C, aqui é da letra D. Vamos lá. Então, positivo a gente já fez. Agora vamos pegar os negativos. Os negativos aqui são menos 9, menos 12 com menos 3. Sinais iguais a gente soma. Então, 12 com 3 dá 15, 15 com 9, 24, menos 24K. Pronto, agora, ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. E aí, 24 tira 20, ficam 4, menos 4K. Tá bom? Agora, temos só Y. Vamos pegar quem está com valor positivo, que são esses dois. 20, 35Y. Então, 35Y. E depois, quem está com os valores negativos. 13 com mais 1 aqui, cuidado, hein? 13 com 1, 14, porque sinais iguais a gente soma, certo? Soma e repete o sinal. Então, menos 14Y. Agora, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. 35 tira 14, vão ficar 21, 21Y. Detalhe, gente, aqui eu estou fazendo a conta já com a letra, não separei o coeficiente numérico, como eu separei na letra A, B, C, né? A gente pode fazer assim também, direto com a letra? Pode, sem problema nenhum. Eu só separei os coeficientes porque de repente fica mais fácil visualmente para vocês. Mas carregar a letra assim para fazer continha, fica tranquilo, tá? Então, aqui, mais 21Y. Letra G. Letra G eu tenho aqui 8x positivo e 20x positivo. Isso dá 28x. Bom, não tem jeito, a gente precisa apagar. Vou apagar a letra A, tá? Que todo mundo já teve tempo de olhar, de verificar, né? Aí, apaguei um pedacinho da letra B também. Bom, letra G, a gente já tem 28x. E aí, agora, a gente vai pegar a parte negativa, menos 12x com menos 32x. Menos 12 e menos 32 vai dar menos 44, porque sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Menos 44x. Aí, agora, vão ficar sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, 44 tira 28... vai dar 6, vai dar 16. 8, 6, 14, vai 1. Vai dar 16, menos 16. E a parte literal a gente repete. Pronto, isso dá menos 16x. Na letra H, bom, aqui na letra H dá para a gente fazer conta desse aqui com esse. O Z não dá para fazer conta nesse momento. Então, 5W menos W... ou seja, 5W menos 1W, 5 menos 1 dá 4, 4W. E aí, a gente ficou com 4W mais Z. Então, vamos fazer a continha. Deixa eu apagar a letrinha B agora, para a gente ganhar um pouco de espaço. Ok. E aí, a gente vai ter 7Y menos 3Z mais, aqui o sinal de mais antes do parênteses, 4W mais Z. O que acontece? Sinal de mais antes do parênteses,
não interfere em nada. Então, eu pego aquilo tudo e repito. 7y menos 3z mais 4w mais z. Quem é que eu posso pegar para fazer conta? Apenas quem tem z com quem tem z. Quem tem w e quem tem y, não tem como usar agora. Só vou repetir. Então, fica 7y mais 4w. E aí, eu posso fazer continha com z. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. E repete o z. Aqui, acabou a conta, não tem o que fazer. Não posso fazer conta de quem tem y com quem tem w com quem tem z. Ok? Então, a resposta é 7y mais 4w menos 2z. Mas tem que estar nessa ordem. Posso estar em outra ordem? Pode estar em outra ordem, desde que o sinal esteja certinho. Não tem problema. Tá bom? Nos aeroportos do Brasil, as medidas máximas permitidas para uma bagagem de mão são 23 centímetros por 40 por 55. Uma bagagem de mão não deve ter a massa superior a 5 kg. Aí vem, qual é a expressão algébrica que representa a medida do volume da mala acima? Gente, volume, na verdade, é multiplicar 3 dimensões. Então, o volume da mala é a gente multiplicar o x vezes o y vezes o z. Ok? Bom, determine a medida do volume máximo permitido em centímetro cúbico de acordo com as dimensões apresentadas. Bom, eu sei que eu tenho que multiplicar x vezes y vezes z. Esse é o volume dessa mala ali, ok? Bom, ele diz que o volume máximo é 23 centímetros por 40 por 55. Então, a gente vai calcular esse volume máximo, já que ele pede para a gente determinar o volume máximo. Vai fazer 23 vezes 40 vezes 55. 23 vezes 40, é só colocar o zerinho aqui fora, aí 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 920. 920 vezes 55. Aí a gente multiplica por 55. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 9, 45 e 1, 46. 5 vezes 0, 0. E vai dar tudo igual, né? Já que é 5. E aí eu vou somar. 6, 10, vai 1. 50.600 centímetros. Como aqui tá centímetro, 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 ele está repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, é elevado ao cubo. Ok? É essa a resposta que o exercício está querendo. Ele quer a expressão algébrica, que é essa aqui de cima, que representa o volume. A expressão algébrica é essa. E aqui o volume que ele pediu para a gente calcular, o volume máximo. Tá bom? Escreva no caderno as expressões algébricas que representam o perímetro e a área da figura abaixo. Gente, vocês devem estar falando assim, meu Deus, a gente tem que ficar falando de perímetro, de área, de volume, tudo de novo? É. Mas não tem lógica ficar falando disso, a gente viu isso só ano passado, mas temos que relembrar o que é perímetro, o que é área, o que é volume, porque a gente vai colocar letrinhas para representar essas medidas. Então, tem que estar com isso na cabeça? Tem que estar com isso na cabeça. Lembrar que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Lembrar que a área é o produto de duas dimensões. Dependendo da figura que a gente tem alguma divisão, tem um produto que a gente vai ter que acrescentar com uma soma, como é o caso do trapézio, que tem base maior mais base menor, né? Mas a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? Então, tem que lembrar como é que se pensa a respeito de área, como é que se pensa a respeito de perímetro e de volume, que na maioria das vezes é o produto de 3 dimensões, dependendo da figura, é lógico. Quando a gente estiver tratando de esfera, estiver tratando de cone, de pirâmide, aí são outros 500, tá? Mas devagarzinho a gente vai relembrando todos eles. Bem, aqui a gente tem 2 retângulos, na verdade, tá? Eu tenho esse retângulo 1 e esse retângulo 2. Mas eu posso tratar isso como um retângulo só, vindo daqui até aqui. E aí eu posso dizer que essa medida daqui até aqui é A mais B. Não posso? Posso. Então, eu posso dizer, posso representar o perímetro
De várias maneiras. Vou colocar uma delas aqui. Perímetro, gente, a gente representa como 2P, tá? Isso aqui é perímetro. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque P é só semiperímetro em matemática. Então, cuidado, a gente tem o hábito de colocar P para representar perímetro, mas isso não é uma verdade. Perímetro, na verdade, é 2P. Tá? Então, se você não quiser ter dúvida, você vai lá e escreve perímetro e tá tudo certo. Agora, não põe um P ali, porque P significa semiperímetro, é metade do perímetro em matemática, tá bom? Então, vamos lá. Perímetro. Aqui eu tenho, nessa figura, eu tenho A mais B, que é esse lado que eu acabei de marcar. Depois eu tenho esse aqui que é X, então eu vou colocar mais X. Depois eu vou colocar mais esse lado aqui, que é mais A mais B. E ainda tenho esse aqui, que é mais X. O corretinho, é colocar esse lado que eu somei assim, ó, dentro do parênteses. Só que, como o sinal de mais aqui fora não vai fazer diferença, e nem o sinalzinho de mais que a gente sabe que está ali não vai fazer diferença, eu posso escrever direto. A mais B mais X mais A mais B mais X. Posso parar aqui? Não. Vocês já aprenderam a reduzir termos semelhantes, então eu tenho que fazer continha com quem tem termos semelhantes. O que é isso? Partes literais iguais fazem conta. Então eu vou pegar quem tem A com quem tem A e vou fazer conta. 1A, porque está escondido esse 1 aqui. E aqui também está escondido um A. 1A mais 1A são 2A. 2A, beleza. Agora eu vou pegar B. Mais B com mais B, ou seja, mais 1B com mais 1B. Isso dá mais 2B. E agora eu vou pegar quem tem X, mais X com mais X. E aí eu tenho mais 2x, porque aqui tem um 1 escondido e aqui tem um 1 escondido. Agora que eu já fiz conta com todo mundo que tem parte literal igual, aí eu posso parar. Certo? Então, isso a gente fez o cálculo do perímetro. Agora, a gente vai falar da área. Gente, área eu posso representar escrevendo a palavra área, eu posso representar colocando A, ou eu posso colocar S. Tudo isso representa área em matemática, tá bom? Então, apareceu S lá, você já sabe que é área, tá? Quando a gente estiver tratando de figura geométrica, né? Cálculo de região interna. Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula a área dessa figura? Aí eu tenho duas maneiras, tá? Eu posso fazer a área assim. Área é o produto de duas dimensões. Se eu tenho um retângulo, e esse retângulo aqui mede 4 centímetros, e aqui ele mede 2, o cálculo da área dele é 4 vezes 2. Então, aqui, para a gente fazer a área dessa nossa figura, eu tenho que pegar A mais B e multiplicar por x, certo? Eu vou multiplicar essas duas dimensões, essa e essa. Ah, mas poderia ser as outras duas? Poderia. Eu escolhi o comprimento vezes a largura. Não importa se é o comprimento que está embaixo ou em cima, ou a largura que está na direita ou na esquerda, tá bom? Bem, então agora a gente vai ter A mais B vezes x. Gente, quando eu tenho assim um produto para fazer com uma adição, eu tenho que fazer chuveirinho, usar a propriedade distributiva. X vezes B, que vai ser xB, e x vezes A, que vai ser xa. É isso. Ah, professora, mas eu posso deixar só naquela multiplicaçãozinha ali do jeito que está ali? Pode, sem problema nenhum. Pode parar aqui? Pode, sem problema nenhum. Até porque vocês não aprenderam ainda a fazer a distributiva, nem nada disso, mas vocês já vão aprender. Tá bom? Agora, tem uma outra maneira da gente fazer essa área. Eu poderia fazer também a área primeiro do retângulo 1, e a área do retângulo 1 seria A vezes x, certo? Porque eu ia pegar a figura só do retângulo 1, pegar as medidas só do retângulo 1, que embaixo é A e na lateral é x. Depois eu ia pegar a área do retângulo 2, e aí o retângulo 2, a base é B e a altura é x, ou o comprimento é B, largura x. E depois eu ia ter que somar essas duas áreas, uma vez que eu quero a área total.
E aí eu teria que somar AX mais BX, ou XA mais XB, que é igualzinho que a gente acabou de achar aqui, ó. Percebeu? Então, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Depois vocês vão aprender bem como fazer todas elas, tá? Mas já vamos treinando.